Olá pessoal, eu vou gravar esse vídeo rápido, mas eu não sei se eu vou conseguir colocar ele para vocês na segunda-feira à noite. Estou gravando de madrugada porque o dia inteiro fez um calor infernal. Eu não sei como vai estar a previsão para amanhã, mas mesmo agora de madrugada a temperatura ainda está alta. Não alta tipo verão, como estava durante o dia, mas alta para essa época do ano, no horário que eu tô gravando, tá? Bom, a gente tem muita coisa para falar, então eu vou tentar ir rapidamente entre os tópicos. E se eu deixar alguma coisa passar sem mais detalhes, é porque eu estou tentando fazer tudo isso o mais rápido possível para garantir para vocês o vídeo, mas eu não sei se vai dar tempo, tá? Bom, deixa eu só mudar uma coisinha rápida que eu esqueci de mudar, que normalmente eu não mexo nisso, por isso dessa vez eu não pensei em mexer. Mas hoje, por causa da frasezinha que eu coloquei ali no canto, eu quero deixá-la bem visível, sem nada atrapalhando. Foi uma brincadeirinha que eu pensei aí durante o final de semana e eu não queria deixar passar. Da cana se tira garapa, não se tira Jair, né? Porque a gente viu a palhaçada aí essa semana dos dois projetos que a Câmara de Deputados aprovou correndo, né? Por isso que eu coloquei o ratinho ali pendurado ali pela corda e coloquei ali o Congresso da Mamata, porque, sabe, foi de uma excrescência muito grande, tanto essa coisa da anistia logo depois do Jair ser condenado e principalmente essa PEC da impunidade, ou como você queira chamar, da blindagem. Isso é de um absurdo tão grotesco. Você pode ter um deputado defendendo que se façam coisas inapropriadas com crianças, ou que ele faça tais coisas, e ele seria simplesmente intocável, porque ele só poderia sequer ser investigado se passasse pelo voto secreto da Câmara, onde eles aprovassem a investigação desse sujeito. Vê um nível de absurdo? E o mesmo se aplicaria a presidentes de partidos que nem eleitos são. Aí o que acontece? Você pode ter um membro de uma facção criminosa, um líder de uma facção criminosa, que não precisa nem se candidatar. Ele simplesmente, nominalmente, ali no papel, assume a presidência de um partido, em troca, é claro, de doações, que ele está acima da lei. Olha que bacana. Olha o nível do absurdo da coisa. A gente não precisa nem ir para o lado da questão da corrupção. Você tem essa medida deles aí sendo usada para proteger facção criminosa, para proteger coisas contra crianças. Um, um marginal desses aí de terno, ele poderia entrar na sua casa, acabar com a sua família toda e nada poderia ser feito. Esse é o nível do absurdo da coisa. Se isso não é impunidade, o que que é? Se eles não querem, se eles não estavam tentando se colocar como uma casta superior à lei, acima de tudo, né, como verdadeiros imperadores,
o que mais é isso? Isso aí precisa acabar. E eu não falo só dessas duas ah, insanidades aí. O Congresso precisa tomar vergonha na cara. E se o Congresso não quiser tomar vergonha na cara por vontade própria, a gente vai ter que forçar eles a tomar vergonha na cara, de uma forma ou outra. Porque com esse nível de absurdo não dá. Felizmente, parece que o resto do país ainda mantém um certo nível de sanidade, incluindo o Senado, que percebe o tamanho da insanidade disso. Não que os senadores, todos eles, sejam ah, completamente imunes a esse tipo de insanidade, afinal a gente tem bolsonarista lá, incluindo o Flavinho, né? Só que o senador, para ele se eleger, ele não tem a mesma mamata que o deputado tem. Se o partido dele tiver muito voto, o cara que ninguém votou vai lá junto e ganha o cargo. O senador ele tem que ganhar o voto na raça. Então, eu acho que a gente tem que mudar isso na Câmara de Deputados, acabar com esse negócio de puxar voto pelo partido, porque acaba nessa insanidade que a gente está vendo aí. Em vez de votar, talvez por estado, se cada estado tem mais de um deputado, a gente poderia dividir os estados em regiões e cada região votaria o seu deputado de forma a completar o quadro que aquele estado tem direito. Digamos que o estado X tem direito a 5 deputados. Você dividiria aquele estado em 5 regiões e cada uma daquelas 5 regiões votaria para uma das vagas que tem direito. Essa é a minha ideia. É a minha sugestão. Se isso é viável ou não, não sei. Mas alguma mudança a gente precisa fazer, porque do jeito que está, não pode continuar. Esses abusos não podem continuar. Voto secreto não pode ser permitido. Eles estão lá para representar o povo. Eles têm que ser responsabilizados pelos votos deles. Se um projeto é bom o bastante para estar sendo aprovado, por que ele precisa ser secreto? Eles estão com vergonha do que eles estão votando? Se eles estão com vergonha do que eles estão votando, é porque eles não estão votando coisa boa. Não é? Não é um raciocínio fácil de se entender? Quem está votando para o progresso do país, pela soberania do país, pelo projeto de futuro para o país, não tem vergonha do que está votando. Agora, quem está votando para mamata, quem está votando para impunidade, esse aí precisa se esconder. E aí a gente chega nesse ponto aqui, que foi a questão da distribuição dos votos por partido. Tiveram até alguns do PT que votaram nessa insanidade. Aí eu pergunto para vocês: o pessoal que se diz da esquerda e votou nessa insanidade porque é burro, crédulo e por isso foi enganado? Ou é porque está com o rabo sujo nas emendas e coisa que o valha?
Um dos caras do PT que votou nisso falou, não, que a gente foi enganado e não sei o quê. Como você está no Congresso, dia após dia, votando em projetos, em leis e etc e tal, né? E você não consegue entender que as pessoas estão tentando te convencer a adotar todo tipo de postura ali? Não é lugar para ingenuidade. Política não é lugar de pessoa burra e ingênua e crédula. O cara que é crédulo, ingênuo e burro, ele vai ser massa de manobra lá dentro. Que benefício que esse cara traz para a população se ele não consegue perceber que ele está sendo usado contra a população? E isso é a melhor das hipóteses. Porque a alternativa é o cara ser corrupto para ele ter feito isso. Agora, eu acho que quem, abre aspas, é de esquerda, fecha aspas, tem que cobrar. Né? O pessoal que é a favor da democracia tem que cobrar dos partidos aos quais vota que os seus representantes que votaram nessa excrescência aí sejam expulsos do partido. Não importa o quanto eles gritem que eles tinham boas intenções. De boa intenção o inferno tá cheio, meu amigo. Não é isso o ditado? Se você vai ser parte do problema, não, obrigado. A gente não precisa de você se você quer ser parte do problema. Espera um pouquinho. Bom, a gente tem algumas. Ah, tá. Eu vou pular um pouquinho a ordem que eu ia falar, para não me perder aqui, para seguir uma ordem mais fácil aqui das coisas. O Trump, ele afundou outra lanchinha, outro barquinho de pescadores aí. Mais uma vez, é um barquinho minúsculo que estava ali no oceano e eles vaporizaram ali usando armamento pesado contra o barquinho. Como que a gente sabe que isso aí não é de cartel? É simples. Você acha que um cartel ia mandar um barquinho cheio de drogas valiosas na direção da, das embarcações americanas? Eles não vão passar nem perto, não vai mandar ninguém. Isso aí, muito provavelmente, é pescador que não tem escolha a não ser a ir para o mar, porque precisa alimentar a família. E aí caiu na área aí de detecção aí desses malucos, eles mandaram o barquinho pro inferno. Porque o cara tá pensando, eu não tô fazendo nada de errado, eu não vou ser alvo de nada, né? Mas um fascista como o Trump, e eles não mandam prender os caras, que eles teriam toda a facilidade do mundo para fazer isso. Eles têm superioridade em armas, superioridade numérica, eles têm superioridade em táticas em relação a esse barquinho. Não, não tem como o barquinho escapar. Eles poderiam prender
e investigar. Mas não, eles mandam destruir porque eles não querem que haja qualquer possibilidade de que se descubra que eles estão fazendo o que eles estão fazendo, que é simplesmente matar pessoas inocentes. Ah, eu não lembro se eu cheguei a comentar com vocês aqui, mas ele mudou o nome do Departamento de Defesa americano para Departamento da Guerra, né? Olha o nível de sanidade do cara fazer uma coisa dessa. Não tem nem o que dizer. Mas agora vamos falar de uma coisa um pouco mais agradável. E para isso vou colocar duas fotinhas aqui para vocês. Olha que coisa linda. Eu acabei não pegando uma foto. Eu tinha uma outra foto, mas eu não sei onde eu coloquei ela, que colocava lado a lado, no mesmo ângulo, a, a manifestação desse final de semana com a bandeira do Brasil e a do 7 de setembro com a bandeira Yankee. Né? Ah, deixa eu tomar um golinho aqui rapidinho de uma bebida cafeinada para me manter acordado. Não faz muita diferença, mas qualquer ajudinha tá valendo. E a gente vê que a bandeira do Brasil é muito maior. Apesar desses ângulos aí serem diferentes, por comparação com o tamanho do MASP, que aliás é um museu fantástico, ah, não sei se todo mundo que está vendo esse vídeo já teve oportunidade de ir no MASP, mas se vocês tiverem, vão, porque tem mostras muito boas ali. A minha favorita das todas as vezes que eu fui no MASP foi uma exposição de artefatos egípcios, vários anos atrás isso, que eu achei simplesmente fantástico. Eu fiquei um pouco triste, mas a mostra foi simplesmente fantástica. Eu fiquei um pouco triste na ocasião aí, mudando um pouquinho o assunto, porque sempre que você vê artefatos egípcios, você fica. Os objetos que estavam ali tinham procedência identificada, né? Ou seja, eram legais. Mas por séculos, os objetos foram roubados do Egito por colecionadores europeus e não só do Egito, de vários países, não só da África, mas América Latina, enfim. E eles se recusam a devolver até hoje. Isso foi para museus, foi para colecionadores particulares, enfim. E são aqueles que se chamam de procedência indeterminada, né? Quando vem à tona. Isso é muito triste. Mas enfim, a mostra foi simplesmente fantástica. Outras que eu fui também foram muito boas, mas eu sempre vou lembrar dessa egípcia porque eu gosto muito de qualquer coisa relacionada a qualquer civilização antiga. Eu gosto de ver qualquer coisa que leve a gente aos berços da humanidade. E apesar de aqui o assunto não ser um berço da humanidade, ah, eu achei essa foto aqui com a bandeira do Brasil, essa aqui, maravilhosa, porque a gente vê o reflexo da bandeira no MASP. Então é como se o MASP estivesse saudando a gente com a nossa bandeira também. Né? E vejam o quão apinhado está a Avenida Paulista, sendo que teve manifestações não só em São Paulo, teve manifestações em todas as capitais do Brasil, em várias cidades do Brasil. A minha cidade teve manifestação.
E a minha cidade é razoavelmente próxima de São Paulo. Então, tendo manifestação aqui, isso quer dizer que a maioria das pessoas daqui não subiu para São Paulo para ir para lá. Né? E você vê tudo apinhado de gente. Eu não vi os números das passeatas ainda, mas simplesmente esmagou aquela vergonha que os bolsonaristas passaram no 7 de setembro colocando a bandeira americana ali. Engraçado que eles se diziam os patriotas, diziam que a camisa deles nunca ia ser, a bandeira deles nunca ia ser vermelha, né? E eles estão aí com uma bandeira vermelha, azul e branca. Né? Curioso isso. Mas sabem quem tem uma bandeira que é vermelha, azul e com alguma coisinha ali de branco e que trocou pelas cores nacionais? Foi o piloto britânico Lewis Hamilton, da Fórmula 1. Ele resolveu dar uma passeada ali pelas ruas dos Estados Unidos com as cores do Brasil. Saudações, meu caro. Saudações. É, eu sei que você não é americano, você é inglês. Os ingleses, em geral, são mais politizados que os americanos. Né? Eles têm um sistema político mais complexo que exige que as pessoas pensem um pouco mais, apesar de que a Inglaterra, um tempo atrás, fez a caquinha do Brexit, né? Enfim. Mas, em geral, isso leva eles a serem mais politizados. É um sistema que nessa questão da quantidade de partidos e tudo mais, é mais próximo da gente do que os Estados Unidos, que tem essa coisa ridícula de dois partidos. Né? Até tem uma ou outra coisinha minúscula que tenta surgir de vez em quando nos Estados Unidos, mas acaba sendo esmagado pelos democratas e republicanos, e no final das contas não muda nada, porque as políticas de Estado americana, que é o que eles usam para escravizar a América Latina, África e qualquer outro país do sul global, é política de Estado, não de partido. Mesmo os governos democratas americanos ah, são ruins pra gente. Não tem dessa. Não estou dizendo que o Trump seja bom, ele é um dos piores, mas ah, o Clinton, na década de 90, não sei se vocês sabem disso, mas os Estados Unidos tentou roubar a Amazônia da gente. Eles colocaram várias tropas americanas e da OTAN na Guiana, se eu me lembro bem. Foi em 93 isso. E eles estavam tentando forçar ali, por meio de influência de ONGs e tal, o governo a votar pela marcação de uma reserva indígena, e aí eles iam entrar com as tropas para dizer que aquela nação era independente e separar ela do Brasil e tomar para eles, porque a terra lá é muito rica, tanto no sentido de agricultura quanto joias, minério, né? Então, os recursos naturais ali da região, uh, eles tinham interesse, eles estavam crescendo o olho para isso. Não estou dizendo que os índios não mereçam ter suas terras demarcadas ali, suas reservas e tal. Eles têm, inclusive, essa área, o Lula posteriormente, no primeiro governo dele, se não me engano, demarcou ali a região, mas já estava fora do perigo aí da coisa. Não que os americanos não tivessem interesse, é que eles estavam ocupados com a coisa no Iraque e aí não ia ter como fazer nada aqui. Mas 93 a gente está falando do Clinton.
que era um democrata. O Obama foi pego espionando a gente aqui, também democrata. Então, os Estados Unidos nunca foi amigo do Brasil. Eles sempre tentaram ferrar com a gente o máximo que podiam, porque eles não querem ninguém disputando a influência com eles aqui na América Latina. Isso inclui qualquer outro país da América Latina. Só eles podem mandar na América Latina. Bom, agora vamos lá. Tem duas noticiazinhas do Tarcísio pra gente falar aqui, duas coisinhas do Tarcísio. E, só para deixar claro, isso é uma coisa que eu já falei em outros vídeos. Ah, eu não sou. Eu não gosto dessa coisa de falar de que sou de esquerda ou de direita. Eu procuro me posicionar frente aos tópicos de, por exemplo, questões ambientais, questões de direito reprodutivo, questões de controle de substâncias, a questão do jogo. Todas essas são questões diferentes que você pode ter uma postura assim, uma postura assado, e que não vai interferir necessariamente em uma outra postura de um outro assunto. Eu não gosto dessa coisa de time de futebol aí, que eu sou da esquerda, eu sou da direita, e enfim. Só que para a gente poder discutir esses assuntos, a gente precisa de democracia. E atualmente no Brasil, a gente tem dois grupos: os golpistas e os democratas. Então não tem como ter discussão, porque golpista não aceita discussão, ele só quer o golpe. Deixa eu. Assim fica melhor. E tem tido um esforço muito grande do Centrão de tentar tornar o Tarcísio mais palatável, porque eles querem tentar eleger o Tarcísio aí como a esperança deles contra o Lula, um Lula malvadão, né? E eles viviam tentando, não sei se eu falo viviam porque aconteceu algumas coisas que eu não sei se o Tarcísio ainda é viável. Mas enfim, partindo do ponto de vista de que eles ainda estejam tentando empurrar o Tarcísio como candidato, o que eu não tenho certeza, é, ele vinha por um bom tempo. De um lado ele falava de forma moderada, com um público moderado, e quando ele estava com os maluquinhos ele falava como se fosse um maluco, porque ele é um maluco fascista, né? Aí olha só que curioso. A gente tem duas a três menções aí do Tarcísio. A primeira, e eu conferi isso com fontes, teve aí algum evento, alguma coisa em que o professor gritou ali para o Tarcísio sem anistia e esse professor foi demitido por causa disso. Olha o nível de doença que esse cara traz para o governo do estado de São Paulo. É isso que eu estou dizendo. Estou falando dessa forma porque eu sei que pode ter gente que está assistindo isso que não é de São Paulo. Eu sou. Eu não votei nesse lixo, mas eu tenho que aturar esse lixo. Aliás, aqui em São Paulo a gente tem muitas vezes péssimos governadores. Minha nossa. E quando o cara tenta dar uma melhoradinha, o resto da chamada direita esmaga ele. O Dória, só para dizer um lado positivo de alguém da direita, ele começou péssimo. E, não, eu vou falar,
Tô falando sério, eu vou falar algo positivo do Dória, tá? Ele começou péssimo, ele começou indo contra a ciência, ele aprovou lá leis de trânsito que a ciência que a gente tem em relação a como o trânsito funciona, que a gente sabia que ia aumentar o número de acidentes, mas ele teimou e mudou a lei, começou a aumentar o número de acidentes. Quando ele viu que aumentou o número de acidentes, ele voltou atrás. Isso foi bem no começo do governo Dória. Eu lembro até hoje, porque eu gritava a esse respeito aí. Não aqui no canal, porque eu tentava evitar falar de política aqui no canal. ah, Porque eu queria tornar o canal sempre uma coisa o mais neutra possível, mas me forçaram a falar dessas coisas. Porque sempre a minha intenção aqui com o canal era ter uma questão de pensamento crítico, ter uma questão de assuntos que não dependessem dessa política que para muita gente se torna uma coisa muito acalorada, irracional e tudo mais. E ainda em tempos de Bolsonaro a coisa fica pior. Mas não dá para eu me calar quando a democracia está em risco, né? O Dória, como eu falei, eu prometi que eu ia falar positivo dele, ele mudou de ideia com relação ao erro dele lá. Ele, quando chegou a pandemia, adotou a postura da ciência em relação às vacinas e tudo mais, mesmo sendo um governador de direita, né? E ele foi massacrado por isso, porque o Bolsonaro via ele como ameaça, né? Então, não estou dizendo que o Dória foi o melhor governador do mundo, não estou dizendo que eu tenha votado nele ou que eu votaria nele se ele se candidatasse de novo, enfim. Mas eu pelo menos leria o projeto dele, né, as ideias que ele pretenderia aplicar aí caso ele se candidatasse, que eu duvido muito. Ah, não tem clima para nenhuma pessoa racional se candidatar na direita, porque a direita foi a primeira vítima do bolsonarismo e as pessoas e eles empurraram todas as pessoas racionais para os candidatos de esquerda. Dá um instantinho, gente. E a gente não pode esquecer que o Tarcísio também é o cara que adora matar preto e pobre. Ele mandou a polícia dele aí vir matar gente na Baixada Santista. E tá um pouco se lixando. Ele é contra as câmeras, resistiu ao máximo. O Supremo teve que forçar ele a colocar as câmeras nos policiais, porque ele queria que os policiais continuassem matando os pretos e pobres. Mas a coisa dele não fica só no professor, não é, Tarcísio? Espera um pouquinho. O Tarcisinho tá cheio, ou como eu chamo ele brincando, tá cheio de frieira. Que é a cara desse cidadão. Ele é a frieira em pessoa. Eu peguei dois postzinhos, um da Erika Hilton, e eu pessoalmente nunca votei para ela, mas não tenho nada contra ela. Não sei se ela é daqui de São Paulo, mas eu vi que ela já fez algumas coisas para a população em geral, não só o que seria tecnicamente o público
que seria a maior representação dela, né? Porque tem alguns candidatos que eles se elegem ah, fa- falando que vão falar de uma certa população, cuidar daquela população, e eu não tiro o mérito disso, mas é que às vezes tem um pessoal que faz umas excrescências no nome dessas coisas, e não é o caso dela. Né? Pera um pouquinho. Deixa eu subir isso aqui para cá. Ponto. Por que o ex-delegado-geral de São Paulo, que mais combateu o crime organizado, vivia sem proteção do Estado? Ela pergunta. Bom, quanto a isso, realmente a nossa legislação não garante proteção nesse caso. Deveria, mas não garante. E isso é algo que o executivo e o legislativo deveriam ter cuidado disso, né? Eles deveriam ter votado alguma coisa nesse sentido. Mas não, eles ficaram ali sem fazer nada. Deixa o cara se virar. Não é o problema não é nosso. Vamos continuar. Eu tenho mais comentários a fazer, mas vamos continuar. Por que ele perdeu espaço na polícia assim que Tarcísio de Freitas assumiu o governo? Uma ótima pergunta, né? Eu preciso lembrar vocês que um cara lá que vivia viajando com Tarcísio na campanha ali, fazendo doações e por aí vai, né? Uma pessoa que era importante ali pro Tarcísio, estava ligada ao PCC, né, Tarcísio? Mas você não quer que ninguém saiba, né? Que várias pessoas que a Polícia Federal esperava capturar naquela operação do carbono oculto lá que pegou a farinha Lima, e várias pessoas milagrosamente escaparam, não estavam lá no dia, né? Será que vazou alguma coisa, Tarcísio? Hein, Tarcisinho? Será que justamente no seu estado, por pura coincidência, vazou a informação? O estado onde você tem o secretário de segurança, que é basicamente um nazista aí, que fez rituais ali bem similares aos da Ku Klux Klan ali, com policiais, que adora matar preto e pobre, que aumentou a violência policial em São Paulo. Será que entre você e ele alguém deixou escapar alguma coisa? Hein, Tarcisinho? Vamos lá. Por que ele era tido como um desafeto da polícia militar conforme apurou a Folha? Ótima pergunta, né? Como que um ex-delegado que era conhecido por ah, ser forte no combate ao crime organizado passou a ser um desafeto no seu governo, né, Tarcísio? Por quê? Por quê? Por quê, Tarcísio? Diz pra gente, por que, Tarcisinho? Não adianta ficar com essa cara de pastel. Eu sei que você nasceu com ela. Mas faz um esforço para ter uma expressão. Faz um esforço para ter alguma coisa genuína na sua vida. Por que a polícia militar tentava forçar seu afastamento desde ao menos 2018? 2018, quem é que estava assumindo em 2018 mesmo, né? 2018, 2022, foi governo Dória e governo Tarcísio, né?
dois governadores da dita direita. O delegado Ruiz Ferraz Fontes foi responsável por indiciar toda a cúpula do PCC em 2006. Desde então foram quase 20 anos. O crime organizado só conseguiu executar o delegado agora no governo Tarcísio de Freitas. Mas é coincidência, né, Tarcisinho? Não tem nada a ver com nenhuma das políticas de segurança que você e o seu secretário nazifascista implementaram, né, Tarcisinho? Hein? E, Tarcisinho, diz pra gente, com que dinheiro você fica indo para Brasília em vez de estar aqui governando o seu estado? Quando essas coisas estão acontecendo? Hein? E mesmo que o dinheiro seja seu, mesmo que não haja nada de errado com o dinheiro, você não deveria estar governando o seu estado? Hein? Você não é nada autêntico, você não é nada sincero. E é engraçado, né? Como você paga pela língua por mais que você tente esconder. Ninguém vai esquecer que você botou o bonezinho do Maga. Ninguém vai esquecer que você ficava defendendo ali, não, o Trump é isso, o Trump é aquilo, é o cara, não sei o que, não sei o que lá, é o Trump, é o Trump, é o Trump. Ninguém vai esquecer que você atacou o Supremo para proteger o seu patrono aí, o Bozo. E é por isso que eu acho que, apesar das pesquisas estarem dizendo que ele ainda é dos melhores, tem os melhores resultados aí para a direita e o centrão, que centrão também é direita, né? Mas é como a mídia se refere, é que a gente tem atualmente duas direitas. Você tem a direita ideológica nazifascista, que é dos bolsonaristas, e você tem a direita corrupta, que é o centrão, que é aquela direita neoliberal que quer vender tudo que o Brasil tem para os Estados Unidos e deixar a gente sem nada. Só o bolso deles cheio de dinheiro. Enfim. Bom, uma coisa que já é mais antiga, mas eu precisava trazer para vocês que eu esqueci, só que eu achei muito engraçado isso. Deveria ter colocado na semana passada para vocês, se não me engano, que é isso aqui. Churrasco. Moradores do condomínio de Bolsonaro comemoram a condenação. O Bolsonaro vive numa região abastada ali de Brasília, ou seja, é só gente com dinheiro que está ali ao redor. Ele não vive no meio de pobre, né? Ele é que nem aquele personagem do Chico Anísio que tinha asco de pobre, que era o prefeito lá de não sei da onde, não lembro o nome do prefeito, desse personagem que era prefeito aí. Enfim, é,
Mas mesmo no meio ali daquela galerinha, ele ainda assim é odiado, né? Bolsonaro, Bolsonaro, não adianta. Espera um pouco. Ah, sim. A gente teve aqui essa reportagem da UOL, mas antes disso aqui, deixa eu falar uma coisa. Essa semana também teve, e quase escapou isso, eu já ia esquecer de falar, teve a questão do piloto lá que ah, mandou a família de um chefe aí do PCC para o Uruguai. Né? Ele foi contratado pela empresa, por uma empresa ali que é de um dos partidos aí do Centrão. A reportagem é da UOL e do ICL. E esse piloto ele falou com a Polícia Federal, falou com a ICL com o UOL, fez ali as denúncias, que liga dinheiro do PCC ao presidente de um dos partidos do Centrão. O avião que ele pilotava pertencia a esse presidente do Centrão e ele transportava dinheiro, um malote de dinheiro ah, para entregar do PCC para esse presidente de partido. Curioso como essas coisas se encaixam sempre, né? Curioso. E a gente tem aqui o caso da Zambelli também, que aqui o dono da Havan doou 5 milhões. Não, deu 5 mil a, a Zambelli durante a fuga. Você auxiliou na fuga de uma criminosa. Será que isso é crime? Hein? Hein, carequinha da Havan? Eu sei que você vai ter advogado para se defender, mas provavelmente vem mais por aí, né? Não vai ficar só nisso. Porque você estava envolvido ali com o bolsonarismo já faz anos. Eu acho engraçado que esse cara e mais alguns outros empresários aí cresceram nos primeiros governos do Lula, transformaram ah, as suas empresas ali ah, de pequeno a médias empresas a grandes empresas, né? Durante o governo Lula, mas quando ficam milionários odeiam tudo que é da esquerda. Né? A Zambelli foi uma comitiva de deputados aí da direita bolsonarista falar com ela lá na Itália, tentar convencer ela a não dar com a língua nos dentes, só que parece que ela está determinada a dar com a língua nos dentes. É claro que ela provavelmente vai querer algum benefício, só que, olha, sinceramente, eu não sei se resta alguma coisa que ela possa delatar aí que a polícia já não saiba. Porque delação é meio de prova. Se ela
quer ter algum benefício, ela precisa que a delação dela guie a polícia para provas que a polícia não tem ainda, né? E se a delação for corroborada com provas, aí ela ganha os benefícios. E ela precisa delatar alguém acima dela. Não pode ser nada para alguém estar no mesmo posto da hierarquia dela ou abaixo. Ou seja, ela tem que delatar alguém mais graúdo que ela. Em se tratando do bolsonarismo, isso provavelmente implica na família. E foi um dos deputados que foi lá para falar com ela, foi Flavinho. Estou dizendo que é o Flavinho que estava envolvido com isso? Não, a gente não sabe. Mas ele se deu o trabalho de ir lá com outros bolsonaristas. A Zambelli sendo bolsonarista, provavelmente qualquer um que ela vá delatar também vai ser bolsonarista. E no caso da família Bolsonaro, o Flavinho é um dos poucos que consegue viajar para a Itália sem borrar as calças, o que é algo fantástico. Quando o Flavinho é o que tem menos chance de borrar as calças, é algo fantástico. Ou que é capaz de fazer a viagem, né? Porque tem alguns membros da família Bolsonaro que não podem mais fazer viagens. Então, a gente precisa ver o que vai dar. Não só nesse caso aí do careca da Ravan, quanto nessa delação da Zambelli que pode vir por aí. Se ela quiser simplesmente arrastar algum bolsonarista para o fundo do poço junto com ela, eu não me incomodo. Agora, se ela quiser delatar para ter algum benefício, ela precisa que a delação seja efetiva, né? Em produzir provas para ter algum benefício. Mas, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas se é que ainda tem alguma coisa que a polícia já não tenha descoberto pelas investigações. Também gostaria de comentar que parece que o Bozo vai ser indiciado pelas coisas da Covid aí, né? Se continuar desse jeito. E eu ouvi algumas pessoas contabilizando as penas relacionadas à pandemia, dizendo que elas poderiam chegar a 80 anos. Eu não tenho certeza disso, depende dos crimes que vão ser colocados ali na hora de se fazer a acusação, né? E aqui no Brasil ninguém fica mais de 40 anos na cadeia. Nossa Constituição não permite isso. Então, ele, mesmo que ele seja condenado, outra possibilidade seria 50 anos, não 80, dependendo dos crimes. Mas aí você colocaria isso em cima das sentenças que ele já tem e que ainda vão vir, porque ele no mínimo ainda vai ter que responder pelo que ele já foi indiciado também lá nessa questão de interferir nesse processo aí do julgamento da anistia. Possivelmente ainda o roubo de drogas, não, o roubo de joias. Só que isso tudo no final não poderia passar de 40 anos. O que basicamente vai garantir que ele vai morrer em cana. Seria muito bom. É, quanto a ele ir para regime aberto, ou quer dizer, ir para o domiciliar, ou ir para Papuda, ou quartel, ou salinha da polícia, enfim.
a gente já tem visto várias coisas. Ah, com os militares e a polícia já falaram que não querem ele, né, porque é só confusão. E os militares aí, o Supremo Tribunal Militar vai estar julgando ele e os generais aí. É muito possível que eles percam as patentes e percam os benefícios ali das patentes. E com isso aí ele perderia o direito de ficar em quartel. Com relação a ele ficar em casa ou na Papuda, ele é chefe de organização criminosa. Se você for ver outros chefes de organização criminosa aqui no Brasil, eles estão todos presos em segurança máxima e eles ficam segregados da população geral, da população carcerária geral. Eu não estou dizendo que um presidente deve ser jogado no meio do povão ali na cadeia, né, um ex-presidente. Ele tem certas prerrogativas aí por ser ex-presidente, a Constituição entende que ele precisa de uma certa segurança diferenciada pelo cargo que ele exerceu já, enfim. Mas nada impede ele de ficar que nem os outros líderes de facção criminosa, separado da população geral. Ah, pela seriedade dos crimes e pelo crime de organização criminosa, ele tecnicamente precisaria estar começando no regime fechado, na Papuda. Claro que os advogados vão chorar para tentar levar ele para domiciliar, e é papel do advogado tentar fazer isso. Eu não estou uh, falando nada contra os advogados dele, eles têm que fazer isso, é parte do trabalho deles. Né? Uh, e um dos advogados do Bozo, inclusive, falava que via a existência do golpe e tudo mais antes de ser contratado, quando ele era entrevistado. É claro que depois que ele foi contratado, ele teve que mudar a postura dele, porque ele estava exercendo o papel dele profissional. Né? Mas enfim, a gente não pode culpar o advogado. Eu acho que ele merece mesmo ir para Papuda, porque na Papuda, se ele tem problemas aí em decorrência da, daquela questão ali do intestino dele que já não funciona e não sei o que, não sei o que lá. Na Papuda ele vai ter acompanhamento médico, na Papuda ele vai ter a dieta controlada por nutricionista, ele não vai ficar comendo besteira a hora que ele quer, ele vai ser tudo regrado e tudo mais, ou seja, pode ser benéfico para a saúde dele, além de toda a questão legal já favorecer a Papuda. Então eu acho que o lugar dele é Papuda mesmo. E como se não bastasse a quantidade de bobeira que a gente está vendo por parte do Trump, agora tem essa também, que é se o Afeganistão não devolver a base de Bagram aos Estados Unidos, que supostamente os Estados Unidos construíram. Observação, não foi os Estados Unidos que construiu essa base. É uma base que, se eu não me engano, foi construída pelos russos. Aí ele ameaça dizendo que as coisas ficariam ruins para os afegães. Né? É o Trump mostrando que ele é um completo desajuizado, que ele está querendo tacar fogo no parquinho, né? Dane-se o mundo inteiro. Bom, eu tenho mais dois assuntos para falar com vocês. Um deles eu estou tentando lembrar o nome do bloco comercial. Deixa eu ver.
Ah, tá aqui. EFTA. O Mercosul, não necessariamente o Brasil, mas o Lula é presidente do Mercosul esse ano, então a gente está junto nessa coisa aí, mais do que seria normalmente, né? Tem mais responsabilidade nisso, o Lula. Ele fechou um acordo comercial com o EFTA, que é um bloco de 4 países europeus, que inclui assim só países bem pobrezinhos, Noruega, Islândia, Liechtenstein e o quarto eu acho que é a Suíça. Deixa eu ver. Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. São dentre os países mais ricos da Europa e que não fazem parte ali da União Europeia, se não me engano. Eles fazem só parte desse bloco aqui. E o Brasil fechou um acordo de comércio com eles, ou seja, a, a coisa está cada vez apontando para um Brasil mais influente e mais importante. Quando eu falo Brasil nesse caso, é Brasil e Mercosul, porque o Brasil é boa parte da economia do Mercosul, né? Claro que os outros países são importantes, não estou dizendo que não sejam, mas como a gente é a segunda economia das Américas, é claro que a gente tem muita influência nisso, né? E o Brasil sempre teve uma postura de liderança em relação à América do Sul, com relação ao resto do mundo, né? A gente sempre emprestou a nossa voz para os demais países e tentou buscar coisas para esses países junto com a gente, na medida do possível, né? E quanto mais acordos num período desse de instabilidade mundial, melhor. Então, boas notícias. E uma outra boa notícia que a gente tem aí, é, há muito tempo atrás, muito tempo, parece da impressão que é anos, não, foi esse ano ainda, ah, quando eu comecei a falar para vocês dessa questão militar, né, que eu comecei a adicionar isso nos assuntos que eu costumo falar aqui, eu falei da possibilidade do Brasil adquirir um caça turco, Kaan, que é de quinta geração. O Brasil ainda não adquiriu esse caça, nem nenhum outro caça de quinta geração, mas é uma possibilidade. E esse caça vai estar vindo para fazer uma demonstração aqui no Brasil. Isso significa que a gente fechou o acordo? Não, não significa. Mas é uma demonstração para o mundo inteiro que vai ocorrer aqui no Brasil. E é uma parceria que seria bom para ambas as partes. Seria bom para o Brasil, porque se a gente entrar nesse projeto do CAAN, a gente pode fazer troca de tecnologia com a Turquia e está aprendendo mais e adquirindo um caça de quinta geração. O Gripen é 4,5, né? Uh, então o CAAN seria um pouco mais avançado que o Gripen. O que basicamente tem mais relação com a questão de furtividade. Deixa eu tomar mais um gole aqui de uma bebidinha cafeinada. Desculpa a interrupção, gente. Ah, então seria bom para a gente, em questão de soberania, né, de adquirir mais tecnologia militar e tudo mais. Mas também seria bom para eles porque o Brasil tem a Embraer, que é uma empresa ah, de tecnologia aeronáutica, tanto civil quanto militar, respeitada no mundo inteiro.
né? A gente tem o projeto do cargueiro militar ali, a gente tem o Gripen, a, é uma empresa civil amplamente forte no mercado, é a terceira companhia mais importante no mercado internacional civil, atrás só da Boeing e da Airbus, mas no setor do mercado que ela ocupa, a Embraer é líder. Então, não é pouca coisa a nossa Embraer. Aproveitando também, o Gripen agora ele vai estar sendo armado com armamento completamente nacional. A única coisa, até onde eu sei que o Gripen precisa, que ainda é um ponto fraco externo, é o motor. Mas a companhia sueca lá que fez parceria com a gente, ela também já estava desenvolvendo um motor para sanar isso, porque eles também têm essa mesma preocupação em usar o motor que é da General Electric, se eu não me engano. Então, há planos para o Gripen trocar o motor no futuro, mas por enquanto ainda é um ponto fraco do Gripen, que os Estados Unidos podem simplesmente bloquear a venda dos motores ou de peças para esses motores, e aí nossos Gripens ficam parados. Por isso é também importante a gente procurar esses outros caças aí. Além disso, também seria bom para complementar a doutrina aérea brasileira, enfim, blá 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 blá. E das opções que a gente tem, eu ainda acho que o Kaan é das melhores, tanto geopoliticamente falando, quanto nessa questão de tecnologia, de compartilhamento de tecnologia. E tinha mais coisa que eu tinha que falar. Ah, sim. O Brasil, ele começou uma parceria político-privada para o desenvolvimento ah, de ímãs. Quando eu falo de ímãs, eu não estou falando de ímã de geladeira, eu estou falando dos ímãs feitos com terra rara, que vão para produtos de alta tecnologia, de carros elétricos, equipamento militar, enfim, computadores. E aqui a gente tem a nossa reserva de terras raras, que é uma das maiores do mundo. De acordo com algumas contagens, nós somos a segunda maior, de acordo com outras contagens, nós somos a terceira maior, porque a diferença entre a segunda e a terceira é muito pequena. Dependendo de quem está fazendo o levantamento, e a gente não sabe ainda exatamente quanto que a gente tem, é possível que a gente tenha ainda mais. É, a gente poderia exportar a terra rara como minério, mas isso tem pouco valor agregado, e refinar, por enquanto, um dos poucos países no mundo que faz isso de forma eficiente é a China. E é uma tecnologia que provavelmente a China não vai estar abrindo mão facilmente. Então não é coisa que a gente possa pedir para eles ensinarem para a gente. Porque para eles significaria abrir mão do controle do mercado. Mas o Lula começou uma parceria público-privada aqui no Brasil para a gente fazer justamente isso, para a gente aprender a fazer esses ímãs e começar a vender os ímãs que têm um valor agregado maior, e isso traz mais progresso aqui para o Brasil. Mesma coisa com essas questões militares aí. Para que o Brasil tem que ficar investindo em tecnologia militar? Além da questão da nossa soberania, de proteger o que a gente tem aqui, não só o nosso povo, mas proteger o território, seja tanto o território
do continental quanto a Amazônia Azul e os recursos nesse espaço todo, além disso tudo, tem a questão de que ao você trazer essa tecnologia para cá e você passar a produzir aqui, aprender essas tecnologias novas, seja dos ímãs, seja tecnologia militar, seja o que quer que seja, você cria empregos mais capacitados aqui no Brasil. A gente está criando empregos em coisa de engenharia de software, em questão aeronáutica, em questão naval, em questão de produção de armamento, porque a gente também tem empresas que produzem armamentos, drones, enfim, tudo. Então, investir nessa tecnologia militar também é um investimento na nossa indústria, que gera mais empregos, que torna a gente um país menos dependente de ficar vendendo café, soja, laranja. Não que não sejam importantes essas coisas, são, mas a gente não precisa ficar vivendo só disso. O Brasil pode ser um país que vende produtos agregados, que tem uma indústria mais forte. Uma indústria mais forte significa melhores empregos para a população. Significa que você ou seu filho ou sua filha vai ter acesso a empregos melhores. Então, é isso aí. A gente tem que continuar investindo, não só para se proteger, como para ter um futuro melhor. E uma coisa que eu queria comentar, para encerrar, eu tenho visto, já faz várias semanas que eu tenho visto falando de que o Brasil teria desenvolvido um outro avião de quinta geração, que seria o O do Borogodó, seria uma coisa fantástica e não sei o quê. Só que eu não acho nenhuma fonte confirmando nenhuma das informações a respeito. Então eu não vou trazer nada disso aqui. Eu só estou falando para vocês que eu estou ciente dessa coisa, mas as fontes que falam desse suposto avião não conseguem nem dar um nome do avião. Algumas colocam datas erradas no vídeo, falando que o avião foi lançado, foi anunciado em 2026, a gente ainda está em 2025. Então, a menos que seja alguém que veio do futuro e está avisando a gente do futuro, eu acho que tem erro aí, que é palhaçada. Então, só estou dizendo para vocês que eu estou ciente da palhaçada e eu não estou acreditando na palhaçada. Quando eu tiver uma fonte confiável dizendo que esse avião realmente é real e por aí vai, aí a gente conversa disso aqui. Mas esse outro avião eu não sei de nada, não. Não que eu tenha fontes militares nem nada assim, mas eu tenho procurado ler a mídia a respeito, né, na mídia especializada disso. Uma outra coisa que eu acabei de lembrar é que o Brasil acabou de passar a Alemanha no ranking, tem um ranking internacional que é Global Firepower, uma coisa assim, que mede a suposta força militar de cada país. E é um ranking muito conceituado pelo mundo em questões geopolíticas, em questões de análise militar, enfim. E a gente passou na colocação a Alemanha, que é um país europeu rico, um país que tem uma tradição militar antiga, e a gente galgou uma posição superior à Alemanha por questão dos recursos que a gente tem, das características que a gente tem aqui no Brasil e da estabilidade que a gente tem aqui e por aí vai. Uma série de fatores que vão se somando e a gente passou a Alemanha.
Significa que o nosso exército, as forças armadas em geral, são superiores e não sei o quê? Não, não necessariamente, mas é um indicativo de que a gente está melhorando, de que os outros estão percebendo que a gente está melhorando. Uma outra coisinha que eu acabei de lembrar. Para quem está preocupado com aquela frota dos Estados Unidos que está ali no Mar do Caribe, se eles podem descer para vir aqui atacar o Brasil ou não, o Trump não seria louco de tentar atacar o Brasil. Primeiro que se eles já tomaram coco cada vez que eles tentaram ocupar um país muito menor que o Brasil, sempre foi um morticínio desgraçado para os Estados Unidos para tentar ocupar países muito menores. Veja o Vietnã, veja o caso do Iraque, veja o caso do Afeganistão. Eles mandam o exército para lá, destroem milhares e tal, só que morre gente, morre americano adoidado e eventualmente eles têm que sair. Eles não conseguem ficar. O Brasil seria muito pior por causa das dimensões e o tamanho da população brasileira. E além disso, tem dois grandes outros problemas fora do Brasil que iriam cair matando em cima dos Estados Unidos se isso acontecesse. Esses dois grandes problemas chamam-se Rússia e China. Não só pela questão do BRICS, porque o BRICS não, até o momento não é uma, não tem acordos de defesa mútua entre os países do BRICS. Mas tem uma cadeia de dependência entre os três países, Brasil, Rússia e China, que é a China, que é a maior economia do mundo, depende da nossa soja, porque se ela não comprar nossa soja, ela tem que comprar dos Estados Unidos. E se ela tiver que comprar coisa dos Estados Unidos, ela está aberta à chantagem dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos ameaçam a, a China, eles ameaçam o Brasil, eles ameaçam a China. Mas e a Rússia? Bom, a Rússia é o maior arsenal nuclear do mundo até hoje. Por mais que a imprensa internacional tente diminuir a força do exército russo, dizendo que o russo é um tigre de papel, não caiam nessa. Eles ainda têm o maior arsenal nuclear. E um dos países que mais compra da Rússia é o Brasil. A China compra mais do que a gente, claro, compra em questão de petróleo, né? A Índia também compra bastante, sim. Não estou diminuindo esses outros países, mas a gente compra muito fertilizante dos russos. A gente tem parcerias tecnológicas Brasil e Rússia, por exemplo, no desenvolvimento, no uso da energia nuclear aqui no Brasil, o uso pacífico da energia nuclear. Tem um contrato que foi assinado, que eu acho que eu já falei aqui no canal, para ampliar o uso da energia nuclear aqui no Brasil, feito com empresas russas. O Brasil já tem um domínio completo do ciclo do urânio, a gente não precisa aprender nada se a gente quiser construir uma arma nuclear ou não, a gente já tem esse conhecimento. Dá um instantinho, gente. Mas um dos países que ajuda a Rússia a se manter em meio às sanções é o Brasil. E a Rússia também tem tentado aumentar a influência dela na América Latina. Porque tanto a Rússia quanto a China veem que os Estados Unidos está fraquejando, então essa é a hora para eles expandirem a influência deles. Então, esses outros dois países, além da questão do BRICS, eles iriam ver com muitos maus olhos se os Estados Unidos tentassem atacar o Brasil. Né? Então, eu não acho que o Trump
seja louco de tentar alguma coisa, porque ia azedar muito rápido para ele. Ia azedar muito e muito rápido. Então, eu não acho que ele vai tentar fazer nada contra a gente, a nível militar, apesar das ameaças. Mas sanções e tarifas e por aí vai. E essa terça-feira a gente vai ter o pronunciamento lá do Brasil e depois dos Estados Unidos na ONU. Eu vou assistir isso. A gente vai, o Lula vai passar por reuniões nessa segunda-feira antes do pronunciamento ali no Brasil, porque o Brasil sempre é o primeiro país a falar quando abre a Assembleia Geral da ONU. É uma tradição isso. Não tem nada a ver com o momento presente. Mas é claro que o Lula vai tirar vantagem disso. E o Lula é um líder mundial muito bem quisto no mundo inteiro. Então o mundo vai estar prestando atenção no que o Lula vai estar falando. Diferente do Jair, quando teve lá falando durante o governo dele. E a coisa foi feia. Ai, vergonha internacional aí. Enfim, o Jair, quando teve lá, tentou espalhar as fake news dele. Todo mundo olhava pra cara dele. Sério, sério que você acha que a gente é burro bastante para acreditar em você? Né? Enfim. Eu vou estar vendo isso e aí na semana que vem a gente vai conversar sobre isso. Mas o Lula já está tendo reuniões, aí vai estar tendo nessa segunda-feira uh, presenciais aí com outros líderes mundiais. E o Zelensky, lá da Ucrânia, ele estava querendo falar com o Lula. Uma das propostas de paz que o Putin tinha mencionado seria porque os americanos e os europeus queriam que os europeus ficassem ali numa zona desmilitarizada ali, o que seria basicamente colocar as armas da OTAN apontadas para o russo, que foi, foi exatamente o que começou essa guerra. Né? E o Putin tinha falado, bom, a gente aceita, mas os países que teriam que enviar as tropas para essa zona desmilitarizada, não está querendo sair, gente, desculpa, seria Brasil e China, que ele estaria recomendando. Então pode ser que o Zelensky queira falar com a gente a esse respeito, porque tanto o Brasil quanto a China já se colocaram em favor da paz e são países que foram mencionados pelo Putin e tudo mais. Apesar de que o Zelensky falou merda pro Lula uns anos atrás, quando o Lula estava querendo a paz. Não que o Lula vá se deixar levar por ego, mas vai ser meio desconfortável para o Zelensky. Só que é ele que está mostrando interesse em vir falar com a gente. Essa questão da Ucrânia é muito complexa, tem muita coisa envolvida, tem muita corrupção envolvida. A gente pode falar disso num outro momento, mas eu não vou falar agora, porque senão a gente vai ficar aqui facinho, mas pelo menos uma hora. E eu já estou há quase uma hora e meia. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Como eu falei no começo, eu não tenho certeza se é, eu não tenho certeza se o vídeo vai ao ar para vocês no horário aí de segunda-feira normalmente ou não, porque eu vou ter que ah, preparar tudo e colocar ele no ar. E eu não sei como vai estar o clima amanhã. E eu tenho algumas outras coisas para fazer, então talvez atrase um pouquinho. Se esse vídeo atrasar para vocês, me desculpem, mas eu vou fazer o possível para ele estar na segunda-feira à noite para vocês. Tá certo? Obrigado pela atenção. Eu vejo vocês no próximo vídeo e eu encerro aqui com o meu usual vida longa e próspera. Até mais!